Isso é muito sério. Porque, por exemplo, hoje tem algo que aflige as pessoas, que é o envelhecer. A gente não está preparado para envelhecer, porque nós estamos conectados de ciclo. Então a gente só sabe ser jovem. E aí você começa a experimentar. Nós vamos ver aqui, não é? As fases, né? Então, você começa primeiro um desenvolvimento que é orgânico, depois você vai para um desenvolvimento de ampliação de capacidades ou de poderes, depois para um nível psicológico, depois você passa para uma fase que é sociocultural e depois para um nível individual de personalidade, que já é um final, já é um ciclo de fim de encarnação. E a gente não consegue. E esse ciclo é setenário, né? Então ele é do 0 aos 7, do 7 aos 14, 14 aos 21, dos 21 aos 28, dos 28 aos 35, dos 35 aos 42, dos 42 aos 49, 49 aos 56, 56 a 63, 63 a 70. Depois 77, 82. E aí fecha um grande ciclo com 82 anos, que é um ciclo de Urano. Ok. E depois dos 82? Aí você tá maluco. Depois você começa outro ciclo. Aí você começa outro ciclo, mas geralmente no mundo espiritual. Nós vamos chegar lá. O que o Lucas está perguntando é importante, porque a gente percebe que ciclos são individuais, pessoais e intransferíveis. Então não tem como você medir um ciclo pelo outro. Então, eu digo assim, qual é o ciclo de rotação de Saturno em torno do Sol? Se eu quiser medir isso em dia, é complicado, porque dia é um ciclo de rotação da Terra em torno do próprio eixo. Nunca vai dar exato. Por isso diz Jesus, daquele dia e hora, nem o Filho nem os anjos o sabem, mas só o Pai. Vamos lá. Um provérbio que Jesus diz, por quê? Você está medindo um ciclo por outro. O ciclo tem que ser observado em si mesmo. Ele tem que ser experimentado em si mesmo. E aí fica difícil, né? Porque nós sabemos que existe um ciclo. O nosso sistema solar gira em torno de um eixo. E agora, José, vai medir esse ciclo como? E tem mais. O nosso sistema solar, ele faz parte de uma família de sistemas solares. E eles giram em torno de um eixo. Então eles têm um período de solstício em que estão todos os sistemas solares pertinho. É o solstício do verão. E tem um período em que eles estão afastados. É o solstício de inverno. E eles têm o equinócio de primavera e de outono. Porque todo ciclo é assim. Uma fase ascendente, uma fase descendente, divide em 4. Então nós estamos aproximando agora de um ciclo que o nosso sistema, junto com seus irmãozinhos, estão chegando perto do Sol deles. O céu deles. É. Então, são chegados os tempos. São chegados os tempos. Não é? Vejam que eu poderia falar isso com um turbante, um talismã na mão, uma voz assim. Como eu posso dizer isso com naturalidade? Porque eu estou simplesmente observando um fenômeno da natureza. A natureza é assim. E o que é no micro, é no macro. O bonito é que, ano passado, a astronomia descobriu isso. Olha, a mensagem do Arago de 1864, 1863, foi publicada em 64. Somente ano passado, num artigo de janeiro da Nature, descobriram mesmo o movimento de rotação dos sistemas solares e das galáxias. Então agora fechou. Tudo está girando em torno de um centro. E esse todo gira em torno de um centro maior, que é o que o Arago vai falar. Tudo está girando. Se está girando, tem um ciclo. Aproximação, afastamento e o meio do caminho. O meio do caminho quando você está indo e o meio do caminho quando você está voltando. Lua cheia, né? Lua nova, lua cheia, quarto crescente, quarto minguante. Todo ciclo tem isso. Isso é um fenômeno.
né? E eles dão sinais. Eles indicam. Mas não é só sinais. Ul-Moadim. Ul-Moadim. Para épocas determinadas. Aqui as traduções se confundem. Então elas dizem assim: e os luminares, os luzeiros foram criados para separar o dia da noite, para épocas e tempos determinados. Não, é para sinais e épocas determinadas. Só que eu queria fazer um comentário aqui. Moad, o plural, Moadim. Talvez a palavra em inglês, ela dá uma ideia melhor. Schedule. Aqui é um encontro marcado. Essa época determinada é uma época agendada, programada. Então, Sol e Lua têm a função de dar sinais, os sinais dos ciclos. Eles indicam esses sinais. Não só Sol e Lua, né? Os luzeiros, né? Os luzeiros, que tem outros. Tem outros. Eles dão sinais e eles as épocas determinadas. Então, o que faz o profeta bíblico? O profeta bíblico capta na forma de símbolo a essência do ciclo e escreve, traduz esse ciclo com referência aos fenômenos astronômicos. Então, toda profecia, ela tem um aspecto objetivo e um aspecto subjetivo. Por que um aspecto objetivo? Porque é o seguinte, gente. Cada pessoa tem uma interpretação do universo, cada um tem uma percepção de tudo. Só que é o seguinte, os foguetes da NASA continuam subindo. O que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer? Tem coisas que são objetivas. São objetivas. O fato da sua percepção ser uma não altera o ciclo de rotação da Terra em torno do Sol. Ele é exato. Se você percebeu, se você não percebeu, como você percebeu? Entende? Quer dizer, há um quadro que é objetivo. Então, quando eu fiz referência ao foguete da NASA, é o seguinte, você tem que fazer cálculos que são precisos, porque se você desviar 1 centímetro na rota do foguete, ele queima. Porque dependendo do ângulo que ele sai da atmosfera, ele explode. E dependendo do ângulo que ele entra, não vem astronauta vivo. Isso é matemático. Então, tem um aspecto aí que é objetivo. E aqui entra. Então, quando João diz assim, tempo, metade de um tempo, e a besta proferirá blasfêmias por 1260 dias. Para já dar aquele gostinho na boca, né? O que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, você pode errar de besta, pode achar que é uma besta e a besta é outra. Você pode ser a besta nessa interpretação. Você pode errar de blasfêmia, mas 1260 dias não tem como errar. Porque é a base do ciclo. É a base do ciclo. Não tem jeito. Né? Então, épocas determinadas ou encontros marcados. Por isso que todos os textos que tem na obra de Kardec, todos os textos que tem na obra do Chico, que se referem a ciclos evolutivos,
ou em outras obras, né? A ciclos evolutivos, nós estamos falando de fenômenos que são, na essência, astronômicos. Isso é importante, eu queria frisar isso.